Aí ele chega no verso 20, que é de onde eu parto hoje, dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, dos teólogos, dos estudiosos das escrituras, da Torá, das leis, dos rabinos, dos mestres, dos teólogos e dos fariseus, que eram a seita mais rigorosa e meticulosa dos dias de Jesus, e mais rigorosos do que eles, só os essênios, que eram tão rigorosos que nem saíam do claustro monástico no qual viviam no deserto, às margens do Mar Morto. Jesus disse: em verdade eu vos digo que se a vossa justiça, a justiça dos discípulos, minha justiça, sua justiça, que diz que quer ser um discípulo de Jesus, não exceder em muito, não é qualquer besteira não, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Assim como ele tinha dito a Nicodemos: olha, se você, que é um cara que tem e cumpre toda a justiça dos escribas, toda a justiça dos fariseus, porque ele era um dos maiorais dos fariseus, mestre, rabino, teólogo do Sinédrio. Mas Jesus diz a ele: cara, você é mestre em Israel, você é doutor, pós-doutor em todas as teologias, mas não compreende as coisas mais básicas, que são essas que transformam a gente do avesso, que fazem a gente nascer de novo, que regeneram a gente, que criam o regênesis, a nova criatura. Você é mestre de todos nessa geração e não entendeu essa coisa simples. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. O reino vai estar quicando na tua frente e você não enxerga. Por essa lógicazinha grega que você está usando. Oh, mestre, nós sabemos que ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era uma lógica de causa e efeito. Jesus disse: não, é outra lógica, é outra dimensão. Não está reduzida a essa construção de lógica greco-romana, não. E nem ao melhor do desenvolvimento lógico dos rabinos. Isso não alcança, isso tem teto baixo. Você tem que aprender o significado de que andar comigo implica na produção de um novo ser, de uma nova mente, de um novo mundo. É um gênesis novo, é um recomeço para surgir e eclodir uma nova criatura que vai então ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não está fora de vós, o reino de Deus está dentro em vós. E só se você nascer da água, da consciência, do arrependimento, da mudança de mente, da mudança de conceito, da mudança de entendimento, se dispuser a um refazimento absoluto de tudo, oferecendo uma mente virgem para Deus em Cristo, para ser reconstruído, se oferecer como a terra sem forma e vazia, para que a forma, a graça e os conteúdos do Evangelho formatem aquilo que é lindo, bom e muito bom na vida da gente. Essa é a boa nova, é a boa dádiva. Se não nascer da água dessa consciência, dessa lavagem, desse novo nascimento, desse arrependimento, dessa mutação mental, conceitual e cognitiva, e não nascer de uma mutação espiritual, onde vocês deixam as coisas velhas e agarram, abraçam a chance nova, a possibilidade nova, sem saudade nenhuma do que ficou, e entregam-se sem resistência ao novo que se inaugura no Evangelho. Vocês não vão, Nicodemos, nem você e nem ninguém vai perceber nada. A bola vai passar quicando do reino para lá e para cá e ninguém vai ver coisa alguma. Então, se a vossa justiça não exceder em muito
a desse pessoal. E olha que naquele tempo estava vivo o pessoal que foi provavelmente o pessoal mais rigoroso nessas obediências que já existiu na história. Tudo que a gente tem de farisaísmo contemporâneo é brincadeira perto do que eram os fariseus e os escribas dos dias de Jesus. E Jesus disse: olha, eles estão no jardim da infância. Eles não entenderam o que é o reino de Deus, a chegada desse aeon eterno, cujo estado onde ele se implanta, o Vaticano aonde ele se ergue, é subjetivo, é no coração, é no interior, não é exterior, é do lado de dentro. É uma construção que começa nos fundamentos das entranhas do ser. Aí, uma vez dito isso, preste aqui atenção em mim. Preste atenção comigo. Prestem atenção todos vocês. Ele chega e no verso 21, e conquanto eu vá falar nessa fase até o verso 26, provavelmente no dia de hoje eu vou ficar agora aqui apenas dos versos 21 e 22. Aí ele dá a primeira ilustração de como ele veio para cumprir. Foi tudo cumprido. Eu cumpri, eu sou a escatologia realizada, diz ele. E por falta de explicação simplificada e límpida e cristalina, é que quem quer que esteja me acompanhando não pode dizer que não entendeu, porque mais simples não dá. Eu estava dizendo que Jesus não está ensinando aos seus discípulos, dando a eles nenhuma aula sobre a lei de Moisés, sobre o Levítico, sobre Deuteronômio, sobre Números, sobre nenhuma dessas coisas. Ele está ensinando o que agora é o que está em vigência, porque ele disse: eu não vim para revogar a lei de Moisés, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. E ele cumpriu. E a gente viu abundantemente como ele cumpriu. Está consumado, está feito. Uma vez que ele chega nesse ponto, ele começa agora a fazer os aplicativos dos macários. Para quem é alguém que quer viver essa bem-aventurança, essa prosperidade espiritual do Evangelho, quer se tornar uma pessoa como Jesus, praticando o mesmo modo de viver, com a mesma expressão de olhar, de consciência, de atitude, de emoção, de sentimento, de caráter, de atitude, como eu estou sempre repetindo, para ver se entra no coração de alguém. Então, agora, uma vez que ele explicou quem eram os macários, explicou qual era o significado de ser, o que deveria acontecer, que era ganhar esse gosto saboroso, divino, como um sal na terra, com tudo aquilo que eu já expliquei recorrentemente para todos vocês que me acompanham, e está tudo gravado aí na plataforma do YouTube, se transformar nessa luz, nessa árvore da luz do fruto que consiste em toda a justiça, bondade, verdade. Ele vem e diz: eu não vim revogar o que Moisés ensinou. Já expliquei por que não. Eu vim cumprir e cumpriu. Ele é a escatologia realizada de tudo isso. Aí diz: mas olha, então eu vim ensinar. Não fiquei pensando que eu vim puxar para baixo essa referência. A referência de Moisés é que era muito baixa, era muito pequena, era muito apenas comportamental, era muito behaviorista. Tinha a ver apenas com a possibilidade de alguém expressar determinado comportamento e outros virem a pensar que por causa daquele comportamento ele era uma pessoa que de fato amava Deus, quando muitas vezes era só um comportamento mecânico, robótico. Jesus usa a palavra mecânico lá em Marcos, no capítulo 7, quando ele diz: porque vós mecanicamente cumpris os mandamentos de Moisés. Mecanicamente. É algo que estava ali só na máquina.
behaviorista, daquele comportamentalismo. Não é isso. E aí ele vem e diz: eu vou ensinar vocês e vou levantar o sarrafo. Porque a lei de Moisés facilmente deixa as pessoas equivocadas com a ideia de que as obediências exteriores são correspondentes às verdades interiores e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são. E de maneira absoluta não tem correspondência na vida de ninguém, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e porque a lei só me faz tomar consciência do meu próprio pecado sem conseguir superá-lo, como cansativamente eu já expliquei a vocês. Aí ele começa nos aplicativos. Nessa verdadeira justiça do reino de Deus que excede religião, excede moralismos, excede etiquetas religiosas, excede o politicamente correto dos nossos dias, excede os ditames da Constituição, excede uma quantidade enorme de coisas até boas que a gente tem, excede a Declaração Universal dos Direitos do Homem, excede tudo isso. O Evangelho deixa todas as melhores produções de natureza ético-moral dos humanos com um sarrafo muito baixo. E é infeliz aquele que pensa que a vida pode ser feita apenas dessas realidades manifestas em mandamentos humanos. Não passam disso.